Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reencontre-se e hoje eu vou fazer aqui um devocional com vocês. Uma palavra que Deus me deu há alguns dias, falou muito ao meu coração no meu devocional diário e eu já tinha gravado um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu achei que foi muito corrido e eu não passei a mensagem que eu gostaria de passar e que acredito que Deus gostaria de falar ao seu coração. Eu achei que ela foi muito corrida. E hoje eu quero fazer de uma forma diferente. Quero começar orando, pedindo a Deus direção para que essa palavra venha aos nossos corações e venha falar conosco de uma maneira sobrenatural. Então te convido a orar também. Senhor, estamos aqui, Pai, pedindo a Ti que venha nos dirigir. Espírito Santo, venha falar conosco, venha dar a Tua sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria do alto, a sabedoria que não é dessa terra, que diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em o nome de Jesus, o Senhor estaria presente, que o Senhor habita dentro de nós, fluindo como rios de água viva, e que essas águas vivas venham alcançar as pessoas que estão do outro lado aí no YouTube assistindo, que venha me alcançar, para que não venham ser meras palavras ditas por um ser humano, mas que venha ser do Senhor, verdadeiramente do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, queridos, a palavra está no livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, gente, essa passagem aqui ela é muito rica e confesso que eu nunca tinha prestado atenção no que diz essa passagem. Se você nunca leu a Bíblia, né? Não sei se você já leu a Bíblia ou também era como eu que não prestou atenção nessa história. Quem é Agar? Agar é a concubina de Abraão. Abraão tinha uma promessa de ser pai de uma multidão e a Sara era estéril. Então ela quis dar um jeitinho, né? Jeitinho para que a bênção viesse logo. E então ela pegou a Agar, que era sua concubina, e deu, que era sua serva, perdão. Agar, que era sua serva, e a deu a Abraão para que então ela tivesse filhos por meio da Agar. Porque tinha um costume, né? Quando a mulher estéril, a mulher que era a serva dela poderia deitar-se com o marido. E aí, na hora de o bebê nascer, tinha um ritual que aí a mulher ia lá, no caso Sara, e ela ficava de uma posição lá que quando o menino nascia, passava então a ser filho dela, né? Então a Sara tinha feito isso, mas pelo que se entende na história, a Sara acabou que ela não teve esse menino nunca como filho. Quem criou realmente foi a Agar,
O menino cresceu e depois Deus realmente abençoou o ventre ali de Sara, que veio a ser mãe de verdade, né? Mãe biológica do Isaac. E eles cresceram e aí a contenda entre as duas aumentou. Então a Agar acabou sendo mandada embora para o deserto e Abraão dá apenas ali um odre d'água para que ela caminhe, né, até alguma cidade, encontre algum lugar para então criar um menino. Só que nisso ela vai para o deserto e aí ela tá naquela situação muito dolorosa, muito difícil, se sentindo rejeitada, né? Imagina, né? Sentindo a rejeição dela mesma. Olha a situação de Agar, né? Sentindo a rejeição, né? De ser uma pessoa que não era mais querida ali pela sua serva, pelo o Abraão, que era o seu dono, né? Se sentindo rejeitada, e além dessa rejeição, né, dela mesma, ela ainda sentia a rejeição do filho, né? O quanto Abraão rejeitou aquele menino, de não proteger, né? Então essa história é dolorosa, né? Uma história bem dolorosa, porque foi assim algo terrível, né? Imagina o filho sendo colocado no deserto, à prova, sem um amor, sem carinho, sem mandar até uma comitiva de servos até achar uma cidade, ou dar recursos, né? Ela saiu totalmente sem recursos para aquele deserto. Então, imagina o emocional desta mulher, né? De Agar, imagina o emocional dela. E eu não sei se ela já tinha tido uma experiência com Deus, né? Mas ela também era uma serva, ela não era daquela tribo, ela não tinha como religião ali acreditar que Deus era com ela, sabe? Então foi muito triste. E ela se afasta do menino, eu não sei quanto que é essa distância, né? A distância de um tiro de pedra, né? Que a Bíblia fala aqui, para não ver o menino morrer. E como é lindo nesse momento, vem o anjo do Senhor que brada, né? Vem o anjo do Senhor que brada para ela que Deus era com ela. Você veja que apesar dos homens não serem com ela, da família não ser com ela, das pessoas que estavam ali ajudando, né, a vida dela, não serem mais com ela, mas Deus brada no coração dela, que ele era com o menino, que ela não temesse, né? E um brado, gente, não é uma vozinha, não, é um brado mesmo. Deus gritou, né? O anjo gritou que ele era com ela. Depois que ela levantou sua voz, né? Depois que ela se assentou, levantou sua voz e chorou. Então, chorar na presença de Deus, chorar é importante. Chorar, mostrar o que está sentindo é importante, sabe? Eu acredito muito nessa oração, que não é apenas vãs repetições, mas é externar mesmo o que está dentro de você, é externar mesmo o que está dentro da sua alma, é externar mesmo aquilo que você fala, isso não faz sentido para mim, não pode ser, sabe? É mostrar a sua dor, é rasgar a alma. Então, o que fez Agar? Ela rasgou sua alma. Ela rasgou a sua alma ali diante de Deus, não diante dos homens. Provavelmente ela saiu daquele lugar com Abraão até de cabeça erguida, né? Até com a cabeça erguida, dizendo vai dar tudo certo. Mas quando foi na presença de Deus, ela realmente rasgou sua alma e disse, não pode estar acontecendo isso, né? E ela chorou ali. E diz que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E olha como é poderosa a oração de uma mãe, né? Agar era uma mulher e Agar era uma mãe. E muitas vezes, gente, a gente não é nem mãe biológica, né? Eu não sou mãe biológica, mas eu acredito que nós temos filhos espirituais, nós temos filhos que nós geramos em amor, que nós geramos realmente com as nossas lágrimas. E Deus ouve essa oração feita por uma mãe, biológica, não biológica,
Seja lá, né, qual tipo de mãe que você seja, mas Deus ouve a sua oração. E diz aqui que é a parte mais importante para mim aqui, que eu nunca tinha prestado atenção, é que no versículo 19, no versículo 18 ele diz que ele será uma poderosa nação, né? Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Essa parte eu acho maravilhosa. Oro para que Deus abra os nossos olhos, abra os seus olhos, porque ele diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Gente, o que acontece num deserto, né, no calor, o que você mais sonha? Água. Eu tenho vivido experiências aqui nessa cidade que eu mudei, que é uma cidade quente, a beça eu não esperava. Eu tenho vivido algumas experiências que eu tenho sede de água mesmo, sabe? E quando você tá com sede de água, você não pensa em outras coisas. Alguém poderia passar com um pote de ouro na sua frente que você só quer água. Você só quer água e aquela água geladinha, sabe? Você fica imaginando aquela água geladinha. Alguém pode te dar outras coisas, sabe? Um banquete de comida. Você não quer, você quer água. Então, o que acontece aqui, né? Com essa sede de Agar? O que eu achei incrível é que não diz que Deus criou um poço, ou que Deus abriu torneiras do céu e começou a cair água, ou que Deus abriu um mar ali, fez um oásis, Deus construiu um oásis para Agar. O que me chamou muita atenção é que o poço já existia, porque aqui fala que Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente está passando uma situação de deserto que a gente está tão desesperado, mas tão desesperado, e o nosso foco está naquela água. Eu não sei qual é a metáfora da água da sua vida, sabe? Eu não sei o que você está querendo assistindo esse vídeo aqui, né? Mas a água aqui é uma metáfora. E você deve estar pensando só nessa coisa aí que você quer, sabe? É um emprego, é que o seu filho volte para casa, é ter um marido, é ter uma vida sentimental abençoada, é um casamento, enfim, eu não sei qual é esse poço. Mas você está tão fixo nisso, na falta, que a Agar, ela estava aqui tão fixa na falta, e eu não estou julgando ela não, porque a sede é algo terrível. A sede é pior que a fome. E eu tenho sentido isso, eu não sei se é para trazer essa palavra, que eu não sou uma pessoa de sentir sede de água, né? Mas eu tenho sentido tanta sede que realmente eu percebo o quanto a Agar estava sofrendo, o quanto era impossível para ela, de repente, acabar com aquele desespero se não fosse Deus intervindo. Então, aqui diz que Deus abriu os olhos de Agar, que viu o poço. Então, o que acontece? O poço já existe. Isso que Deus falou, o poço já existe. Então, quando nós entramos em comunhão com Deus, Deus mostra esse poço pra gente. Deus mostra que ali tem um poço, que a solução tá ali. E a solução, ela pode estar tão perto de nós, gente. Ela pode estar tão perto de você, querido, querida. Então, o que eu posso falar para você hoje como conselho, que é o mesmo que eu dou para mim, porque eu não estou aqui como uma pessoa, nossa, altamente espiritualizada, maior que todo mundo e que já superou tudo. Eu estou vivendo os meus desertos, eu estou vivendo os meus processos e estou trazendo aqui para vocês também, né? O que eu posso falar é isso: rasgue o seu coração, rasguemos os nossos corações para Deus, sabe? Rasguemos para a pessoa certa, que é Deus. Tiremos o foco da falta e nos voltemos para Deus. E Ele abrirá os nossos olhos para que a gente veja esses poços. E Ele abrirá os vossos olhos para que você chegue aqui e fale: Cláudia, a solução estava aqui o tempo todo e eu não via. Muito obrigada por Deus ter te usado, né? A honra e glória a Deus sempre,
por Deus ter te usado para trazer essa palavra, porque eu percebi que eu tinha solução o tempo todo e eu não conseguia ver por causa do desespero, por causa do foco na sede, por causa do foco nisso que eu queria tanto para minha vida, sabe? E essa é a minha oração para você hoje, querido, querida, amado, que entrou aqui no meu canal querendo se reencontrar ou por causa dessa capa que eu coloquei aqui. O poço já existe. Rasga o seu coração na presença de Deus, que você vai ter o teu testemunho para contar. Você vai ter o testemunho de vitória em todas as áreas da sua vida. Ele é contigo. Ele é contigo, tá bom? Independente aí do que você sinta nesse momento, pense do julgamento de alguém que falou não sei o que para você, ou da sua consciência que te acuse, que a culpa é tua, né? Porque hoje é muito fácil colocar culpa, tudo culpa, né? Você vai, estuda algumas coisas aqui na internet, aí diz, a culpa é tua porque você não soube cocriar, a culpa é tua porque você não soube rezar, a culpa é tua porque você não soube orar, a culpa é sua por causa de não sei o quê. Não leve isso em consideração hoje. Pense apenas o que Deus está falando. Leia essa palavra, ajoelhe-se perante Deus, ore, clame, busque a Deus, porque Ele vai fazer você enxergar esse poço. Nós vamos enxergar esse poço e nós vamos saciar nossa sede. E aqui o versículo fala que esse rapaz, né, Isaac, tornou-se grande, pai de uma multidão de nações. A bênção de Abraão chegou até ele. Então ele foi próspero, ele se tornou flecheiro, ele se tornou um guerreiro, ele se tornou alguém abençoado, próspero. E Agar também, por ser mãe, tá? Então essa minha palavra, essa é a palavra de Deus para você hoje. Essa é a palavra que Deus quis trazer para nós hoje. Eu sou muito grata por essa palavra, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E também fala no livro de Isaías, que eu amo, a palavra de Deus não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual ela foi enviada. Então, basta a gente ver, basta a gente colocar essa palavra aqui em ação e viver os milagres de Deus. Eu vou ficando por aqui hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like, segue o canal, comenta, tá? Que é muito importante aqui para a divulgação dos vídeos. Quando eu faço algumas coisas aqui de palavra, às vezes o YouTube não entrega muito, não é por causa que é palavra não, gente. É porque às vezes a pessoa não comenta, não compartilha, ela não faz nenhuma ação e o algoritmo entende então que não é uma coisa válida. Mas se você fizer essa sua parte, você vai estar ajudando a divulgar mais e mais aqui o canal. Consequentemente, a palavra de Deus venha chegar a mais pessoas, tá? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!